7h54 da noite, delegado Carlos César, membro da Associação dos Delegados da Polícia Federal Brasileira. É uma entrevista importante, porque muito se fala no poder de investigação, na autonomia investigativa da Polícia Federal, na Lava Jato. Delegado Carlos César Pereira de Melo. Eu chego lá. Boa noite para o senhor. Boa Tudo noite, bem? Marcos. Tudo bom? Boa noite, o senhor é membro também da Associação dos Delegados. Isso, eu sou o tesoureiro aqui da nossa regional em Sergipe. E hoje nós viemos aqui aproveitar o seu programa, que tem um grande alcance, para falarmos com a população sobre a PEC 412 de 2009. O que é a PEC 412? É uma proposta de mudança na Constituição que vai dar maior autonomia à Polícia Federal, que no final da história fará com que a polícia seja mais forte e mais eficiente. Com tanto político preso na Lava Jato, será que os políticos em Brasília vão querer aprovar? Nós contamos com apoio popular. Nas redes sociais, a PEC 412 está sendo muito bem recebida, até porque o texto da PEC 412 é muito simples, é de fácil compreensão, e a PEC 412 vai transformar a Polícia Federal num órgão melhor do que o que já é. Então, nós acreditamos e contamos com o apoio dos parlamentares também para termos essa aprovação da PEC. Eu já li que tem alguns, inclusive policiais federais, alguns agentes da Polícia Federal, que dizem que essa PEC, dando autonomia aos delegados, dando autonomia à Polícia Federal, ela vai constituir a Polícia Federal como se fosse um quarto poder. É um exagero, é um erro grosseiro do direito nesse sentido, até porque poder daria independência e nós não estamos buscando independência e sim autonomia. Autonomia que já tem a Defensoria Pública da União, autonomia que já tem as agências reguladoras, então não vai transformar a polícia em poder algum, simplesmente vai melhorar o funcionamento da polícia. E por que vai melhorar o funcionamento da polícia? Porque a PEC diz que uma lei complementar vai regular a autonomia administrativa e funcional da Polícia Federal. E também vai determinar as regras para que a polícia proponha o seu próprio orçamento. Veja, se a polícia vai poder se autogerir, ela jamais vai se transformar num poder. Nós não seremos nunca igualados ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo. Nós queremos é que a gente possa fazer a autogestão da polícia. E se me perguntarem por que a autogestão é importante? Porque se nós tivermos autonomia funcional, o próprio diretor-geral poderá nomear os diretores da Polícia Federal. Exemplo já aconteceu de um nome ser escolhido pelo diretor-geral e a Casa Civil vetar esse nome para ser o nosso diretor de logística policial. Se nós tivéssemos autonomia funcional para que a polícia funcionasse com a sua própria gestão, a gente não teria essa negativa. Hoje, por exemplo, Gilmar, se a polícia quiser deslocar 10 policiais, ela tem que primeiro pedir autorização ao Ministério da Justiça. Ora, só interessa à polícia o deslocamento dos policiais até que eles façam o serviço e a sociedade venha a tomar conhecimento desse serviço. Então, nós entendemos como associação que a polícia não deve dar ciência antecipada e pedir autorização ao Ministério da Justiça para deslocar esses policiais. Se der ciência antecipada, pode haver um vazamento. A gente não informa a operação da polícia. Não informa qual a razão do deslocamento e nem para onde vai, mas informa o deslocamento. Mas já houve casos na Lava Jato que se desconfiou bastante e se apura isso de que pode ter havido vazamentos. Existe mas não quer dizer que é da Polícia Federal. Isso, na Operação Lava Jato há uma notícia quanto a um instituto e isso. Mas a Polícia Federal não vaza. O que acontece é que se nós quisermos deslocar 10 policiais, nós temos que primeiro pedir autorização ao Ministério da Justiça. Se tivéssemos autonomia administrativa, isso não aconteceria. Se um policial tiver recebido 40 diárias no ano e for receber a 41ª, o nome dele vai para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça tem que autorizar o recebimento dessa diária. Se nós tivéssemos autonomia administrativa, isso não aconteceria. Isso. Então, me permita, antes do seu apelo final, que a televisão tem esse tempo curto, eu quero lhe fazer uma pergunta. Depois eu vou lhe proporcionar o espaço para o seu apelo final. É o seguinte, o ministro da Justiça, ele disse claramente numa entrevista à Folha de São Paulo que, olha, a partir de agora houve vazamento. Então, a vazamento de informações, nós vamos limpar a Polícia Federal. Nós vamos tirar, então, esse pessoal. Como é que vocês da associação reagiram ou reagem? A associação entendeu que foram palavras de colocações equivocadas, foram lastimáveis as palavras do ministro, porque ele utilizou como se fosse uma verdade sabida, uma equipe inteira seria responsabilizada sem sequer ser apurada se o vazamento foi na polícia, e mesmo que estivesse sido na polícia, o vazador deveria ser responsabilizado, e não a polícia em si, como a coletividade. A lei, inclusive, já tem uma lei vigente que não permite a retirada do delegado de investigação, salvo se houver fundado motivo público, e tem que ser
escrito esse motivo para tirar o delegado de uma investigação. Então, as palavras do ministro elas foram infelizes e depois houve, inclusive, uma nota de retratação do próprio Ministério da Justiça dizendo que ele se manifestou de forma equivocada. É que não foi bem assim. Mas é uma demonstração de que a polícia precisa se proteger dessas interferências políticas. O delegado Carlos César, que é membro da Associação dos Delegados da Polícia Federal Brasileira, naquela Câmara, faça o seu apelo à bancada sergipana. Nós pedimos para que o povo conheça o inteiro teor da PEC 412, é fácil, é um texto curto, vá à nossa fanpage, vá no Facebook, coloque lá PEC 412, aparecerá PEC 412, Autonomia da Polícia Federal. Leia o texto e nos apoie, assinando a carta pública que está à disposição tanto no Facebook quanto no site da ADPF, que é adpf.org.br. Conheça o texto e saiba que, fortalecendo a Polícia Federal, você apoiará a PEC 412 e nós teremos com isso uma polícia mais republicana e mais forte, sem perigo algum a qualquer controle. Nada vai mudar em relação ao controle do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da AGU e qualquer controle que seja. Delegado, simplesmente a polícia ficará mais forte. Se o senhor não faz um apelo à bancada, significa dizer que o senhor entende, enquanto membro da associação, que a bancada só vai se o povo pressionar? A bancada, o senhor fala os políticos? Não, os políticos, eles conhecem a PEC, nós temos a nossa assessoria parlamentar, estamos lá diuturnamente falando com eles, em Brasília e aqui em Sergipe também, e nós contamos com o apoio da nossa bancada sergipana para que a PEC seja aprovada, que ainda está na CCJ, o relatório ainda vai ser apresentado, e nós contamos com o apoio de todos os políticos sergipanos, porque nós sabemos que em todas as vezes que a Polícia Federal pediu o apoio da bancada, a bancada atendeu e fortaleceu a polícia. Exemplo disso são as leis recentes, como, por exemplo, a 12.830, a 12.850, que todos foram a favor. Perfeitamente. Olha, conte com o apoio da TV Atalaia. Muito obrigado. O Sistema Atalaia deste programa. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho de investigação. A autonomia da Polícia Federal. Parabéns pelo trabalho na Operação Lava Jato também. De todos nós, de todos Só os tem cargos medo da da Lava Jato que é marginal. Aí outra história. Muito obrigado. Um abração, então. Conversei com o delegado Carlos César da Polícia Federal.